Meus queridos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes em Cristo Jesus nosso Senhor por esse culto de celebração de ceia. Então nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor sobre nossas vidas, sobre as vossas vidas que estão nos assistindo aí do outro lado. Oremos. Pai, nós te glorificamos, porque a tua presença, Senhor, nós já podemos senti-la aqui. Te louvamos, Senhor, pela tua onipresença, que está conosco aqui no templo, que está visitando também os corações que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, rogando a tua unção, a direção do teu Espírito sobre nós durante todo este culto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você vier, olho para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim na frente. Na frente. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada.
nas minhas mãos. Eu não preciso dela, se não for pra te tocar, pode ficar com ela. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir, tira ele de mim. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendes o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar aos nossos corações a Tua gloriosa e poderosa palavra, Senhor. A Tua unção esteja sobre nós, nos capacite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem nesse culto de ceia é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Parece-nos muito difícil ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, considerando a sua grandeza, a sua santidade. Aqui passou como Deus homem, como homem Deus, está sentado direito de Deus Pai, Ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, e nós, meros seres humanos, mesmo sendo criado à sua imagem e à sua semelhança. Mas nós queremos trazer aqui a visão da igreja como corpo de Cristo. Corpo. Cada corpo, nós vemos a divisão do corpo humano como cabeça, tronco e membros. A cabeça está no seu devido lugar, exatamente para exercer as suas respectivas funções, que são tão diversificadas. A nossa cabeça, Deus nos fez assim, de forma que a nossa cabeça tem a capacidade de interagir com todos os membros internos e externos do nosso corpo. Tudo está sob o comando do nosso cérebro, da nossa cabeça. E a Bíblia Sagrada nos mostra exatamente Cristo Jesus como o cabeça da igreja. A visão que o apóstolo Paulo trouxe
pelo Espírito Santo sobre a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça. Logo, entendemos que é da cabeça que procede a coordenação do corpo e de seus órgãos. Cristo como cabeça do corpo dele, que é a igreja, aleluia, ele tem então como cabeça todo o direcionamento na mente, coração, comando, direcionamento, proteção, orientação, tudo está sob a direção de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Logo, entendemos que se realmente, eu procuro agora, digo agora, se Cristo é o cabeça da igreja como é de fato, e você está membrado, é membro da igreja, então você é membro do corpo de Cristo. Alguém pode pensar, bem, eu já me converti, mas não quero me tornar membro, não quero me batizar. Primeira Escritura nos diz que aqueles que se convertem a Cristo devem obedecê-lo. E o batismo é uma das ordenanças principais que Cristo deixou para nós como igreja. É o meio pelo qual nos tornamos eclesiasticamente membro do corpo de Cristo. Logo, Cristo tem um compromisso com o seu corpo, o corpo que é a igreja. Então, logo, sendo Cristo cabeça do corpo, a igreja o corpo dele, logo é possível sim estarmos em plena orientação, comando de Cristo, à luz das suas escrituras, pela ação do Espírito Santo, gerar em nós os sentimentos do cabeça que é Cristo Jesus, porque somos o seu corpo. E assim, a sua igreja, a igreja do Senhor, é aperfeiçoada, é direcionada, é protegida. É assim o Senhor é glorificado pelo seu corpo, que é a igreja, é adorado por ele, é exaltado por ele, é amado pela igreja que é o seu corpo, e o corpo deve-lhe a obediência naturalmente, porque o corpo anda sob o comando, a direção, a orientação de Cristo Jesus, que é o cabeça. Logo se torna possível a unidade da igreja com Cristo e de cada membro. Muito bem. Então, Jesus Cristo veio exatamente para fazer esta unidade, rompendo a barreira que nos separava de Deus. Ele vem, paga o preço de resgate das nossas vidas, e o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, exatamente para que aqueles que se convertem a Cristo, se tornando então sua igreja, tenham livre acesso a Deus, para adorá-lo, para servi-lo, para ouvir os seus conselhos, para obedecê-lo. Cristo a si mesmo se humilhou. Seria a parte 2 deste sermão. Cristo a si mesmo se humilhou. Queridos, a palavra diz que ele se humilhou, versículo 5 deste mesmo capítulo 2 de Filipenses, que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Isto é incrível, é por nós inexplicável. A nossa mente humana, a nossa capacidade de pensar, não alcança a altitude, a grandeza desse tão infinito amor de Deus em Cristo Jesus, que ele
despiu-se da sua glória. Versículo 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está exatamente um dos motivos principais que nós queremos destacar sobre a ceia do Senhor. É o momento em que Ele, pelo seu grande e infinito amor, sendo Ele Deus eterno, Cristo Jesus, que existiu antes de todas as coisas, Ele, Deus de toda glória e toda honra, o Criador dos céus e da terra, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo eterno, se humilhou. Como pode o Rei dos Reis, o Deus eterno, se humilhar? Alguém poderia humilhá-lo? Alguma situação, algum problema ou dificuldade do mundo, ou em qualquer circunstância, ou qualquer localidade, poderia, porventura, humilhar Jesus? Não. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. A Escritura nos diz que Ele a ninguém tenta e nem pode ser tentado por ninguém. Ele está acima de tudo. Mas somente uma coisa chamada amor, e amor de Deus foi capaz, o amor de Deus para contigo, o amor de Deus para com a raça humana que se desviou de Deus lá no Éden. Somente esse amor incomensurável, inexplicável, poderia fazer com que Deus, Cristo Jesus, aleluia, realmente descesse a este mundo no ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, e se tornou homem, e veio a este mundo, humilhou-se a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Qual que é o tema do sermão? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está nos ensinando o caminho da unidade, o caminho da submissão a Ele, e o caminho da humildade. Assim como Ele se humilhou, sendo Ele Deus, por amor a mim, amor a você, a todos, sem distinção de pessoas. Se Ele, Deus, teve a condição, teve a capacidade, só Deus é capaz disso, de humilhar a si mesmo, e se tornou homem, e habitou entre nós. Então por que nós também não podemos ter esse mesmo sentimento que Ele teve para conosco, de humildade? E a palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles que se humilham diante de Deus. Que aquele que quiser ser exaltado, que aquele que quiser ser exaltado, que se humilhe diante do Senhor. Aquele que quiser ser servido, seja o primeiro a servir. E Jesus é exatamente para isto, nos servir de Salvador, até a morte, e morte de cruz. E nesta morte, realmente ficou confirmada, configurada, documentada, registrada nos arcanos celestiais, a nossa justificação. Ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade e nos justificou. Essa dívida que era minha, a dívida que era sua, a dívida em consequência do pecado, que passamos a ser devedores a Deus, como a palavra nos diz no Velho Testamento, que a alma que pecar, essa morrerá. Deus estabeleceu este princípio e esta lei, mas nós todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E então Jesus vem com essa missão de a si mesmo se humilhar e ir até a morte, e morte de cruz, assumindo a cruz em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para que nós tenhamos direito à vida e vida eterna
nele. Assim, ele nos justificou diante do nosso credor, para quem nós devíamos tudo e não tínhamos condição de pagar nada, porque tudo que temos, humanamente dizendo, é imundo porque somos pecadores. Como poderíamos pagar a Deus? Não, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém pode pagar, a nossa penitência não paga, as nossas obras não nos justificam os nossos pecados, por mais que sejamos bonzinhos, não, porque o nosso coração, a nossa raiz, a nossa natureza é pecaminosa. Logo Jesus Cristo veio, Deus santo, assumiu a forma de um homem santo e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, e agora nós podemos chegar diante do Pai como se nada devêssemos, porque de fato, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, Jesus risca a nossa dívida, rasga a nossa promissória, e nós podemos chegar diante do Pai justificado dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados, arrependidos, o sangue nos purifica de todo pecado, e nós podemos chegar diante do Papai, aqui em adoração, ainda em relativa imperfeição naturalmente, mas um dia que nós adentrarmos pelas portas das mansões celestiais, como diz o livro de Apocalipse, de onde vêm e quem são? E aí vem a resposta: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas almas no sangue do Cordeiro. Ah, sim, agora nós temos livre acesso, aqui quando nos convertemos a Cristo, e então Ele como cabeça, o Espírito Santo e a sua palavra começa a nos preparar para viver a sua santidade, o seu amor aqui, para trabalhar a nossa unidade como corpo de Cristo, como testemunha e baluarte da verdade que é a igreja, como luzeiros nas trevas que é a igreja de Cristo. Ele começa a trabalhar conosco, através de nós, em nós, para o louvor da sua glória. Mas um dia, por causa da sua morte, nós vamos chegar diante do Pai, com vestiduras brancas como a neve, alvas como a lã. Pelas nossas obras? Pela reencarnação? Não, porque está ordenado, diz as Escrituras, que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo eterno. Não é pela reencarnação, é pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, é que nós temos a justificação dos nossos pecados, e realmente chegaremos. Aqueles que creem e se convertem a Ele, compõem a sua igreja, e um dia Ele virá buscá-la, para levar para a sua glória, estarmos diante de Deus, justificados, nossos pecados, livres. Eu era devedor eternamente, não pagaria jamais. Quanto mais o homem quer pagar as suas dívidas, mais as suas dívidas aumentam. Só o perdão de Deus, só o sangue de Jesus Cristo pode restaurar, nos purificar dos nossos pecados. Só o perdão de Deus em Cristo, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pode realmente nos dar libertação das dívidas, do pecado, da escravidão e da ocorrência do pecado. Só Cristo, verdade, que liberta. Muito bem, a justificação dos nossos pecados. Pelo que também Deus o exaltou sobre todas as coisas. Versículo 9, a palavra nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Mas onde estará a igreja neste momento? É aqui que também está a exaltação da igreja, a glorificação da igreja, em Cristo. Assim como Ele se humilhou até a morte de cruz, agora Deus o ressuscita dentre os mortos, está assentado direito de Deus Pai e intercede por nós com gemidos,
Ele é o nosso advogado diante do Pai. Nós atingimos a Deus mediante o Filho. Nossas orações são atendidas por Deus em o nome de Jesus, o seu Filho, porque Ele nos recebe e nos vê através do sacrifício que Jesus Cristo pagou por nós na cruz. E então Deus deu a Ele, o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Nos céus e na terra está o nome de Jesus Cristo. E assim como Jesus já está exaltado, eu fico imaginando o dia em que Jesus buscar a sua igreja. Toda a igreja, independentemente de nome de placas denominacionais, independente disto, porque Cristo tem uma igreja só, composta de pessoas regeneradas, lavadas, purificadas, justificadas diante de Deus Pai, pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Logo nós somos na face da terra uma grande, inexpressiva multidão, tanto os que já creram em Jesus, daqueles que morreram antes de Cristo ter vindo, mas na esperança da promessa do Messias, também estarão com o Senhor na glória. Todos quantos estão vivos hoje, ou já partiram, estão com o Senhor, até o dia que Cristo vier, o céu será totalmente povoado de um grande povo, a noiva de Cristo, exaltada, como fruto do penoso trabalho de Cristo aqui na cruz. Ele, o Senhor da igreja, o Rei da glória, reinaremos com Ele para sempre, adorando e glorificando o seu nome, onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, mas só alegria, adoração, comunhão perfeita com Deus, comunhão perfeita uns com os outros, porque lá não há pecado, e lá o inimigo jamais entrará. Aleluia! O Senhor será o nosso Rei eternamente. Nele nós somos glorificados. A sua igreja será glorificada assim como Ele foi glorificado. A sua igreja também será glorificada, pois a sua igreja lá também é a noiva de Cristo, é o corpo, é a noiva de Cristo. Também seremos glorificados com Ele, o veremos assim como Ele é, conviveremos com Ele, com a sua glória, e será tão maravilhoso. Tudo isso porque Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou em nosso lugar, por nós, até a morte, e morte de cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, e nós aguardamos a nossa ressurreição, aguardamos a nossa partida para estar com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor de eternidade a eternidade. Amém. Pois bem, então vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Eu quero que você, neste momento, reúna a sua família, sejam juntinhos, para participar dessa ceia, em conjuntamente conosco aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo-lhe dado graças e partiu, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Conforme terminamos de pregar, dizendo sobre a humilhação e a glorificação de Cristo, e também a glorificação da igreja, composta por aqueles que também se humilharam de Cristo,
em um ato de arrependimento puro e verdadeiro. Cristo glorificado, sua igreja glorificada por Ele e através dele. Ele nos deixou essa ordenança, que nós relembrássemos sua morte, até que Ele venha nos buscar. Vemos duas ordenanças que praticamos com batistas nacionais, tendo como base as escrituras sagradas, o batismo e a ceia. Meus amados irmãos, neste momento que vamos ministrar a ceia do Senhor, eu quero pedir à igreja que está em seus lares que peguem os elementos da ceia e distribuam para a sua família. O Senhor que está aqui conosco está aí convosco. Aleluia. Então nós vamos passar para os diáconos, irmão Gilmar e irmã Cida, servir os elementos da ceia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Senhor, nós te glorificamos, porque a ordenança que o Senhor nos deu está sendo cumprida por nós. Te louvamos por este privilégio tremendo, de relembrar a morte do Senhor por amor a nós, para a nossa salvação. Santifica o teu povo que está em seus lares, perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoe os elementos dessa ceia, cujo pão representa o teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, e o cálice que representa a nova aliança feita com a humanidade, pela humanidade, através do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança que tem a garantia, o selo do sangue de Jesus. Nada poderá desfazer essa aliança, porque aquele que a fez não mente. Tu és um Deus fiel, verdadeiro
Louvado seja o teu nome. Comamos do pão e tomemos do cálice. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Oh, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Senhor, muito obrigado. O teu povo unido como o corpo de Cristo e reunido diante do Senhor, nessa ministração da ceia do Senhor. Agora, Pai, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações, o poder e os dons do Espírito Santo seja sobre vós, igreja amada do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia.